Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 19. Jesus disse: deixai vir a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. Inclusive nesse capítulo ele fala isso. Ok? Então vamos ler um texto. Eles vão subir. Se algum visitante está com criança, a partir dos 3 anos até os 12, eles podem subir no horário da palavra. Terminou a palavra, eles descem e vêm ficar com vocês, tá bom? Então vamos ler Mateus 19, verso de número 25. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? E Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Vamos fazer essa última pergunta, que é o tema da mensagem de hoje. Existe algo muito importante aqui que nós queremos refletir. Vamos ler? Que será, pois, de nós? Outra vez. Que será, pois, de nós? Senhor, fala conosco, ministra o nosso coração e edifica as nossas mentes e o nosso espírito. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Uma das grandes doenças da sociedade contemporânea, basta olharmos para as redes sociais, é o grande culto a si mesmo. Não estamos falando de culto de igreja, estamos falando de culto, de prestar homenagem a nós mesmos. Nos dias de Paulo, o apóstolo, que escreveu uma boa parte do Novo Testamento, afirmava que o Deus de muitos homens é o próprio ventre. E com a onda dos selfies, e com essa sociedade hedonista que prima pelo prazer, o culto ao prazer, prazer pelo prazer, o que importa é ser feliz, a humanidade não mede esforços para encontrar plenitude na sua vida, mas uma vida voltada para si mesmo. É esta sociedade presa ao seu próprio umbigo, que cultua a estética, a beleza, a forma, a aparência, mas não prioriza o cuidado espiritual da nossa alma, o cuidado dos valores, o cuidado do coração que Salomão, filho de Davi, que foi ensinado pelo próprio pai Davi, mas ele mesmo que escreveu os grandes provérbios, o livro de Eclesiastes, ele mesmo se desvia e buscou nas coisas, nas prioridades. Os ídolos de hoje não são mais os ídolos do paganismo dos dias de Cristo. Os ídolos, eles são abstratos. O próprio Agostinho de Hipona, que foi um grande pai da igreja, da patrística, da filosofia, que ensinou no 4º século da era cristã, disse no livro Confissões, que o vazio que o homem tem no coração dele só pode ser preenchido pelo próprio Deus. A religião não nos preenche. A função que temos até mesmo numa igreja não nos preenche. Jesus contou em um dos seus sermões um grande homem rico, e não há nenhum problema em ser rico. Eu viajei agora nas férias e li a 2ª biografia do Abílio Diniz. E mesmo ele sendo católico, tradição cristã, sua 2ª esposa, que deu suporte. Eu dizia isso ontem para os homens, os sacerdotes do lar, que Deus teve que mostrar para ele que o Deus dele se chamava Pão de Açúcar. Seu coração foi desafiado, não apenas naquele detalhe do sequestro, naquele detalhe de tantas traições, até mesmo dentro do próprio grupo da família. Ele enfrentou até traição na diretoria. Mas Deus teve que mostrar para ele que o pão de açúcar deveria sair da vida dele.
Não foi nenhum homem de coach para dar a ele uma palestra e dizer o que ele precisava fazer. Foi Deus. E ele aprendeu com a vida, com as circunstâncias e com Deus. Muito mais. Que a vida não se resume a essas prioridades que a sociedade contemporânea dita, e não apenas a contemporânea, a de cada geração. O Evangelho vai nos falar muito nos sermões de Jesus sobre prioridades. Jesus estava falando aqui no capítulo 19, acompanhe, no verso 23, que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Mas cuidado para não fazer leituras errôneas da Bíblia. Jesus foi sepultado no túmulo de um homem riquíssimo chamado José de Arimateia. Ele era rico, mas ele não tinha seu coração apegado ao dinheiro. Nesse mesmo texto, antes de falar no verso 23, Jesus está fazendo sermões, mostrando sobre prioridades. Ele vai falar no verso de número 16 ao 22, da história do jovem rico. Não é citado o nome desse jovem, mas esse jovem possivelmente ele é tão confrontado naquilo que Deus fala com ele através de Cristo. Ele era um homem bom, ele era uma pessoa que cumpria os mandamentos do judaísmo, ele sabia quais eram os mandamentos, e ele perguntou para Deus para Jesus, qual era o maior mandamento. O que ele poderia fazer para herdar a vida eterna, porque ele guarda todos os mandamentos. Como Jesus não perde tempo para fazer rodeios, ele vai direto no ponto, e só para esse rico ele disse, porque para outros ricos ele não falou isso. Ele disse para esse jovem, para quem não sabe, essa história aconteceu no ministério de Jesus, mas São Francisco de Assis, que viveu no século XI da era cristã, teve uma experiência com Deus, lendo essa história do jovem rico, porque ele era de família rica. E Deus mostrou para ele que o que o jovem rico não fez, ele deveria fazer. Deus não mandou os discípulos de Francisco de Assis, os franciscanos, optarem pela miséria e pela pobreza. Não. Deus pediu e pede até hoje, a mim e a você, quais são as prioridades. Porque as minhas buscas, os meus anseios, o vazio que está em minha alma, eu e você, nós temos hoje atrativos na sociedade contemporânea, inúmeros, para tentar nos dar uma percepção sensorial de que vamos ser saciados. E eu estou diante de um auditório de adultos que sabem muito bem que estas coisas, elas não nos dão saciedade. Jesus está falando de prioridades e ele não é tolo de achar que rico não vai entrar. Ele disse que é difícil quando alguém tem seu coração apegado nestas coisas. Mas o próprio Jesus foi servido por José de Arimateia, riquíssimo, que deu o seu túmulo, porque não eram todas as famílias que tinham túmulos bonitos, que até hoje você pode ir a Jerusalém e visitar o túmulo. E ali você vai perceber que a bondade de José de Arimateia, porque ele seguia Cristo e ele quis presentear a família de Jesus, presenteando Maria, que tivesse um lugar para sepultar o seu próprio filho. Jesus está falando a esse jovem, e a Bíblia diz no capítulo 19, que ele falou assim: venda tudo que tens, entregue aos pobres e siga-me. Verso de número 22 diz: tendo porém o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Isso significa dizer que ele ficou com o coração pesaroso. Mas eu acho bonita a atitude dele, porque ele não foi estúpido. Eu conheço muita gente aí fora que não quer entrar em nenhuma igreja, porque diz assim: eu não tenho condições de entrar. Eu digo, mas Jesus morreu pelos pecadores. Mas a pessoa acha, e eu também pensava assim, que ela só poderia vir quando ela tiver a disposição racional de que ela quer andar literalmente com Deus.
Esse jovem deve ter calculado e mensurado: eu acho que eu não vou dar conta. Mas a caminhada com Cristo basta apenas dizer um sim no casamento. Você não imaginava que no dia que você disse sim para ela e sim para ele no altar, você tinha tantos desafios e contas a pagar. Ontem eu fiz um casamento, nós demos tanta risada na hora da recepção lá em Montemor, de uma ovelha que foi minha ovelha lá em Montemor, e eu vi esse menino crescer, o Dário, nome de imperador medo-persa. E aí ele, depois da cerimônia, 15 minutos, até o pessoal do som brincou com ele, porque ele foi dar uma palavra de gratidão aos convidados, e ele só dizia assim: olha, irmãos, porque casamento é difícil, muita conta para pagar. E eu digo: conta da festa, conta de todas essas estruturas. Mas ele fez o cálculo, e talvez esse jovem rico, que São Francisco de Assis se inspirou nele, no texto. Ele fez o cálculo, e nós precisamos calcular, porque ninguém está aceitando Cristo como mercadoria barata, porque Ele não é. Ele é o autor do universo, Ele é o autor da vida. Cristo não gosta de pessoas que vivem na caducidade da letra, da tradição religiosa. Ele quer caminhar com pessoas, andar com pessoas, se revelar a elas. Mas ao mesmo tempo, como num casamento, se exige lealdade e fidelidade, Ele também exige a nossa parceria e lealdade até a morte. Se você for a Roma, quando tirar foto no Coliseu, não se esqueça, não fique apenas nas cavernas, nas catatumbas onde os cristãos foram mortos. Peça para o guia da Itália, de Roma, dizer para você: assista ao filme Gladiador e lembre-se que pais estavam na arena, e César, o imperador, perguntava uma palavrinha em grego: quem é Curios? Quem é Curios? Quem é Senhor? E ai, se aquele cristão na arena romana dissesse no Coliseu que Cristo era Senhor. Porque se ele afirmasse que Cristo era Senhor, o imperador fazia apenas um consentimento de menear a cabeça, e as bestas feras eram largadas na arena, com semanas sem comer carne de animal nenhuma, para devorar e rasgar os corpos e transformá-los em cadáveres na arena. E aqueles pais não rejeitaram a Cristo, e num olhar um pouco mais distante, seus filhos estavam na galeria do Coliseu, assistindo o espetáculo que acontecia aos domingos, de César, por fúria, perseguindo a igreja cristã. A história da igreja não é uma história de flores. A história da igreja não é uma história de rosas. Ela pode ser até uma rosa com vários espinhos. E a vida cristã nos chama para a renúncia. A maior renúncia não é renunciar coisas, é renunciar o eu, é renunciar a minha vontade, é renunciar às minhas vaidades, às minhas futilidades. Por que Madre Teresa de Calcutá foi eleita a mulher do século XX? Por que Bill Gates não foi eleito o homem do século XX? Por que o homem que criou o avião não foi eleito o homem do século XX? Por que a revista Time disse que a mulher, a personalidade do século XX foi Madre Teresa? Porque o mundo está procurando cristãos que não vão ficar na miséria e na pobreza. Não é isso, não é porque ela era pobre, é o desprendimento e a renúncia de seguir a Cristo e ir aonde Ele quer que nós estejamos. O chamado de Abraão é um chamado de partida. Sai da tua terra, sai da tua parentela. O nosso chamado hoje é: sai das conveniências, sai da comodidade, sai do culto a si mesmo, sai de agradar aos outros, agradando aos outros e desagradando a Deus. Sai das suas conveniências, sai do seu mundinho, sai da visão de Trump, que só vê Estados Unidos da América. Nós não estamos mais numa colonização, nós não estamos mais no império onde um manda. É essa visão medíocre
curta, míope, que Deus quer tratar hoje de manhã. E eu já quero avançar com 3 pontos importantes. O primeiro ponto aqui, nesse tema, no cuidado excessivo por nós, é a frase que eu trago atenção aqui. Os discípulos que abdicaram, eles eram pescadores, a sua maioria. Mateus, que escreveu esse livro, ele era fiscal de rendas da Receita Federal do Império Romano. Imagine os impostos que ele computava, além dos 27,5% do leão. E os outros impostos, IPVA, IPTU, né? ISS, tantos impostos, e esse fiscal estava ali recebendo propina, mas Mateus se converteu a Cristo, deixou tudo. Pedro deixou a sua indústria pesqueira e foi seguir a Jesus. E eles perguntam nessa hora: e nós? O que será de nós que abrimos mão? Aqui talvez nessa frase ainda está umas reticências de questionamentos. E agora, será que eu tomei a decisão certa, Mateus? Será que eu mensurei? Será que eu não estou metendo a minha vida numa seita, num qualquer lugar? Será que eu não estou seguindo homens? Será que eu não estou seguindo um louco? Eu também fiz essas abordagens a muitas pessoas e a mim mesmo. Mas também Jesus vai falar agora nesse cuidado excessivo por nós. O primeiro ponto: cuidado para não colocar o foco em si mesmo. Cuidado para não colocar o foco em si mesmo. E a grande emblemática é: quanto é que eu vou ganhar com isso? Às vezes não é ganhar dinheiro. Às vezes é ganhar oportunidades, conveniências. Eu já vi pessoas em igrejas que não queriam frequentar aquele grupo, mas queriam frequentar aquele grupo de comunhão da escala da High Society, porque lá tem mais oportunidade. Deus não trabalha com essa lógica. Quanto eu vou ganhar? E o grande perigo é negociarmos a vontade de Deus. A sociedade de hoje, e a gente fala sociedade, mas não é mosquito, nem cachorro, nem gato. Somos nós, homens. Nós buscamos as conveniências. Nós buscamos as facilidades, os meios. E o grande desafio de seguir a Cristo é abrirmos mão, abdicarmos desse foco em nós mesmos, do que nós podemos lucrar. A vida vai nos exigir, na caminhada com Cristo, de renúncia. E se a nossa preocupação está aí na tela, é recompensarmos a nós mesmos, nós estamos fazendo o jogo de Satanás. Satanás não é chifrudo, nem vermelho, nem garfo tridente. Isso foi a Idade Média que criou. Jean Delémou, um dos grandes historiadores da França, diz que o próprio cristianismo criou o império do medo. É um dos livros de Jean Delémou, ateu, mas que critica a igreja cristã, mostrando que a própria igreja criou certas teologias para amedrontar, para que as pessoas se submetessem a Deus no grito e na força, e Deus não trabalha dessa maneira. Deus nos chama em amor. Às vezes, como eu disse domingo passado, Deus se utiliza do sofrimento e da perda para gritar em nossos ouvidos, quando nós estávamos nas vacas gordas e nós não ouvíamos. E às vezes uma crise existencial, uma perda, pode ser não a depressão para tomar Rivotril a vida toda, pode ser uma oportunidade ímpar que Deus nos dá para fazermos uma revisão dos nossos valores, das nossas prioridades, das nossas escolhas e da nossa vida. Jesus está dizendo que o nosso foco não pode ser eu, você, é Ele. Paulo diz em Romanos 11, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quantas vezes, administrando pessoas aqui que estão enfermas, com carcinoma, quantas vezes eu disse a Estefânia, na última visita que fiz a ela: Estefânia, as pessoas estão lhe observando, a forma como você reage à doença e ao sofrimento. Deus pode corrigir pessoas normais,
que não estão fazendo nada através da tua atitude, que limitada numa cama, decidiu não orar mais por ela mesma, mas orar pelos outros. A visão que Deus nos dá é que nós saiamos do nosso círculo e pensemos como Deus enxerga, e olhemos como Deus contempla e enxerga muitas coisas. Segundo ponto, evite colocar o foco em outras pessoas. É interessante olhar para esse capítulo, é um capítulo 19 e o 20, cheio de muitos sermões de Jesus, mostrando prioridades. Vejam comigo o capítulo 20, você vai ler em casa em função da hora, capítulo 20 do verso 1 ao verso 16, é a parábola dos trabalhadores na vinha. É uma parábola, não é uma história verídica, é uma metáfora que Jesus se utiliza para fazer janelas, conexões, análises criteriosas. Jesus está falando de uma figura de Deus Pai que contratou servos dele para trabalharem na vinha. A vinha é o planeta Terra. A vinha é a terra. Os trabalhadores são os servos de Deus, porque Deus tem filhos, mas nem todos os filhos são servos. E os servos são chamados para trabalhar na primeira hora, na segunda hora, na terceira hora e na 1ª hora e na última hora. Jesus estava falando de que ao longo da cristandade, Ele vai chamar muitas pessoas que vão servir. Deus não tem várias igrejas, Deus só tem uma igreja. Deus não é católico, Deus não é evangélico, Deus só tem um partido, aqueles que são de Cristo. As denominações cristãs que existem, elas são dos homens, são nossas, é necessário, exige documentos. Nós temos aqui advogados, tem que ter CNPJ, até terreiro hoje de macumba, de candomblé, tem que ter CNPJ, não é a casa da mãe Joana. Mas isso são construções humanas. Não misture cristianismo com os discípulos de Cristo. Cristianismo é a instituição. Agora, a igreja de Cristo são pessoas. E as pessoas também são falhas. Você também erra. Nunca diga que está decepcionado com aquela pessoa. Lembre-se sempre, eu já decepcionei pessoas. E se eu decepcionei, eu também tenho que ter estrutura de que alguém pode me decepcionar. O que não pode é você ficar comparando a sua vida com os outros. E essa parábola da vinha, acompanha aqui o raciocínio, no verso número 10, você vai ler em casa, ao chegarem os primeiros que foram contratados lá, logo no começo da primeira hora, verso 10, 20 e 10. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porque eles vieram na frente. Tem muita gente que pensa que porque veio lá, tem muita gente na igreja que diz assim, eu tenho 50 anos de igreja. Aí eu já olho, deixa eu dar uma olhadinha, dependendo da pessoa eu respondo. É patrimônio histórico tombado? Agora, se você for 50 anos, patrimônio histórico lapidado, tá ótimo. Porque se você acha que porque tem 50 anos de igreja é melhor do que aquela pessoa que está lá fora, você não entendeu o evangelho. Se você acha que tem anos só porque nasceu na igreja, cresceu na igreja, você é melhor do que qualquer homem aí fora, você não entendeu o evangelho. Porque a Bíblia nos chama para mostrar que eu e você somos de barro, que eu e você somos falhos. E se a graça de Deus alcançou a minha vida e a sua e nos transformou, Ele pode transformar o pior indivíduo que a sociedade tem na terra. Se você pensa que esses políticos do Lava Jato são os piores, não se esqueça de ler a Bíblia na história de Zaqueu, que roubou muito. E a Bíblia diz que quando ele era baixinho talvez, porque ele teve que subir numa árvore, e quando ele viu a Jesus, não precisou de pastor pregar para ele. Ele olhou para Jesus e disse, Jesus, entra na minha casa. E os discípulos ficaram assim, ele vai entrar na casa de ladrão, processado, condenado no Lava Jato. E antes deles replicarem e falarem audivelmente,
o próprio Zaqueu disse: tudo que eu roubei, eu vou restituir 4 vezes mais. É 4 ou 5, agora eu esqueci. 4 vezes mais. Acho que ele fez a conta, né? Foi logo as taxas, né, que os juízes fazem, mandam os advogados fazer, ele pega a conta, mas ninguém falou nada para ele. O evangelho tem esse poder de convencer. Você não tem nada que dar sermão, você não tem nada que dar, você tem que fazer isso. É Deus quem vai falar. Quem tem um encontro com Cristo. Acontece a mesma coisa com os magos. Os magos fizeram um acordo com Herodes, combinaram com Herodes que quando eles encontrassem o menino Jesus, eles diriam para Herodes aonde estava o menino para matar o menino. Viram o menino. E a Bíblia diz, lindo esse texto, e eles regressaram por outro caminho e não se voltaram mais para Herodes. E aqui agora no verso 10 da parábola, eles estão se comparando. Ele diz assim: bem, como nós somos os primeiros, nós vamos ganhar mais. O nosso galardão vai ser maior. Olha a disputa. Até no outro capítulo, você vai ler seguinte, lá no Evangelho de Marcos, que aliás, no mesmo capítulo aqui, capítulo 20, essa história é muito bonita. No verso 20, você vai ver lá, é o pedido da mãe de Tiago e de João. Olha, foi até a mãe, tem gente que coloca até a mãe. Aquela pasta de dinheiro lá, estava lá na Bahia, era a mãe, sabia de tudo. Olha a confusão, tem gente que põe até a mãe. Aí a mãe vai lá, meu Jesus, dá para colocar ele na Casa Civil, no Ministério da Casa Civil, pelo PTB, e dá para colocar esse outro aqui no Ministério da Fazenda? Dá para colocar? Jesus disse: não, isso aí quem vai colocar é Deus, meu Pai. Cristianismo não é um lugar para buscar status quo. Cristianismo não é um lugar para buscar posições. Cristianismo é um lugar para servos que renunciam, que abrem mão e querem servir. O dono da Colgate é protestante dos Estados Unidos. Ele vai para a igreja batista onde ele congrega, e lá na igreja, nos Estados Unidos, ele é diácono. E o que esses irmãos fizeram aqui hoje, entregar, ele é um garçom e um diácono na igreja batista. E ali, ele não é o presidente executivo da Colgate. Ele é tão servo quanto eu e você. Porque no cristianismo, Tiago diz que Deus não faz acepção de pessoas. E não importa se é pobre, se é rico, se é branco, se é negro, se é homem ou mulher, se é escravo, se é livre, se é bárbaro, se é cita, todos sois um em Cristo Jesus. Colossenses capítulo 3. Veja o foco deles. Senhor, eles receberam mais um denário cada um. Versículo 11. Mas tendo recebido, olha a murmuração. Murmuraram contra o dono da casa. Gente que está ali questionando por que que ele é melhor. Eu abro um parênteses. Muitas vezes eu como pastor, muitas vezes um padre, um rabino, não vai conseguir entrar na casa de um grande executivo, que está bem vestido, mas a alma vazia, querendo se suicidar. Mas uma empregada doméstica, se ela for uma cristã, na mesma altura e gabarito daquela menina que possivelmente tinha 12 anos, que estava trabalhando como exilada, secretária, empregada da esposa de um general da Síria, onde hoje é a Síria. Pastor não entraria lá, rabino não entraria lá, pai de santo não entraria lá, pastor e padre não entrariam lá. Mas aquela menina disse: eu conheço um profeta em Israel, que se ele orar pela sua vida, não ele, mas o Deus de Israel, pode te curar da hanseníase e da lepra. E quando nós começamos a comparar na igreja quem é o maior, quem é o melhor, nós não estamos entendendo. Meus queridos, tem muitos pastores que são escritores famosos, mas não têm tato com pessoas.
Tem muita gente no público cristão que é palestrante, que é ministro, que canta, mas ama as multidões, mas não sabe lidar com pessoas. Cheiram a lã das ovelhas, mas não amam ovelhas. E amar não é beijar, amar é como diz o primeiro ponto que eu falei, saiamos de nós mesmos, vamos servir, e quando eu sirvo, eu descubro plenitude, sentido na minha vida. Há um ditado popular que diz, eu não vivo para servir, eu não sirvo para viver. E esse é o problema do mundo cristão contemporâneo. Nós queremos restaurantes, igrejas, self-service, para chegarmos na igreja, apertarmos um botão e sair tudo no automático. Mas o cristianismo nos chama, nesse desafio célebre, de renúncia, desprendimento, morte, entrega total. E quando achamos que perdemos, Deus é tão lindo, Ele vem e ressuscita os sonhos dEle para nós, e nos presenteia, e nos dá, rica e abundantemente, não riquezas, mas Ele vem suprir as nossas necessidades. E se Ele der riquezas, é porque Ele viu que o nosso coração não está apegado a elas. E se nós estivermos apegados a elas, Deus vai tirar. Porque Ele não quer perder coração e relacionamento. Eu pergunto, essa história que eu vou falar rapidamente em João 21, do verso 20 ao 22, vocês também vão ler em casa. Jesus já havia ressuscitado, Jesus está ali conversando com Pedro. Jesus perguntou a Pedro 3 vezes, tu me amas, tu me amas? E ele responde, não vou entrar aqui no contexto hermenêutico, qual foi o verbo que Jesus usou 3 vezes para perguntar, tu me amas? Mas alguma coisa Pedro viu de ciúmes em João. João era o discípulo que ficou com Maria até a morte. Maria já era viúva quando Jesus morreu na cruz do Calvário, e Jesus pediu a Maria para cuidar, a João para cuidar dela. Maria foi sepultada em Éfeso, onde hoje é a Turquia. Foi João quem cuidou. João tinha 18 anos quando começou o ministério de Jesus, 17, 18, morreu com 95, 98 anos de idade na Turquia, onde hoje estão as ruínas de Éfeso. E aquele jovem, Jesus pediu a ele para cuidar. Jesus não vai pedir nada a alguém que não vai responder a ele na altura. Mas aí Pedro olha assim, mas para que Pedro vai ficar preocupado com João? Aí João, ele lembrou da cena. E quanto àquele ali, que é o discípulo teu amado, que se deita na tua cabeça, e quanto a este, como é que vai ser a vida dele? E eu coloquei aqui em negrito. E quanto a este? Jesus respondeu mais ou menos assim com classe. Não é da sua conta. Fique preocupado com o que eu vou fazer com você. Porque eu estou te dando autoridade para você tomar conta da igreja, do meu povo. Não é para ser líder soberano. É para você cuidar de almas. Não é de prédios, é de almas. E aí ele olha assim, mas será que o galardão dele vai ser igual ao meu? Como é que vai ser isso? Né? E tem muita gente assim. Você sabia que no mundo de executivos, tem pessoas, aqui eu tenho alunos de direito, estou vendo aqui a filha da Letícia. Você tem professores, eu estudava na Unicamp, foi a minha tristeza, crise existencial, eu fui atrás de um professor, está sendo filmado, eu não posso falar o nome dele, mas não há nenhum problema. Eu fui atrás porque ele era o bambambam de uma disciplina. Você sabe quantas aulas aquele homem me deu? Só uma. Ele viajou o tempo todo pela FAPESP com pesquisas, mas eu queria a aula dele. Vieram alunos da USP, mas eles não tiveram aula e desistiram porque ele estava viajando com pesquisa. Ele colocou um aluno de doutorando, para dar aula, e o aluno era da Argentina. Oh, glória a Deus! Todos ficaram na sala. Eu falei para a menina, minha filha, se você sair, eu vou ficar sozinho. Vamos ficar nós dois. 8 já saíram. Mas eu sou ouvinte, mas você vai ficar. E aí eu disse, vamos fazer o seguinte, eu vou reforçar o meu espanhol. Eu já tinha estudado espanhol na juventude. Eu digo, agora eu vou aprimorar o meu espanhol com ele. Na 17ª aula, a penúltima, esse professor veio. Meus queridos, quando esse homem veio,
O nome dele é o nome de 2 apóstolos. É só a dica que eu dou. Quando ele chegou, eu digo, deve ser aquele cara. Não, e ele é muito gabaritado. Ele é um escritor. Mas ele não tem muito feeling para dar aula. E eu que sou muito afoito para aprender conhecimento, eu disse, meu Deus, ele fala muito baixo, eu não estou entendendo nada, muito baixinho assim. Eu digo, meu Deus, eu prefiro o argentino. Mas resumindo, ali eu entendi uma coisa muito clara. Tem muitos que são pesquisadores, que produzem material escrito, mas não são professores de pó de giz. Tem muita gente na igreja que escreve, que dá palestra, mas não consegue tocar em corações, discipular, tirar carrapato, tirar espinhos. Agora, se eu me dispor a servir a Deus, Deus vai colocando isso em minha vida. Porque Jesus ministrava no café filosófico da CPFL para multidões, mas falava para uma pessoa só, a mulher samaritana. Jesus falava chique, teologicamente, com os teólogos, mas ele falava com as pessoas leigas na linguagem delas. Me dá um copo d'água. Me dá, não, está errado, é dá-me um copo d'água. Dá-me um copo d'água. Então, nós precisamos ser como Jesus. Lidar com multidões, lidar com pessoas. Deus naquele dia não vai olhar quanto você escreveu de livros. Quantos CDs você cantou, gospel, publicou? Quantas palestras de coaching você deu? Quantos Rock in Rios o diretor executivo, fundador do Rock in Rio fez? Ele vai perguntar, quantas capacidades te dei, dons e talentos que você não canalizou para o meu reino? Quantos talentos? E não fique pensando que Deus vai perguntar, esqueci o nome dele, do diretor do Fernando Beiramar, do diretor do Rock in Rio. Deus vai perguntar para mim, naquele dia. Você gostava de pregar, Fernando? Mas será que você gostava das minhas almas, dos meus filhos? Quais são as motivações que estavam no teu coração? E o Evangelho nos coloca no núcleo duro do que é prioridade na vida cristã. E o último ponto. Concentre a sua mente e seu coração em Jesus e faça a sua vontade. O primeiro é, saia de si mesmo. Não se preocupe com o outro. Depois você lê a parábola lá. Né? Eles ganharam mais, eles ganharam menos. Mas naquele dia Deus não vai ponderar construções, produções. Ele vai ponderar motivações. O que fizemos foi para a glória de Deus ou foi para massagear o nosso ego? O que fizemos foi para a glória de Deus ou para deixar um nome registrado na terra de quem nós somos? Naquele dia, queridos, e eu tenho medo desse dia. Essa semana eu coloquei no Instagram um pensamento que veio de um pastor americano da igreja presbiteriana. Ele dizia no pensamento, você diz assim, só Deus sabe, só Deus é quem vai me julgar. E aí o pregador falou, e isso não lhe basta? Porque se Deus vai nos julgar, só isso já basta. Porque o olhar de Deus não é para condenar ninguém, é para condenar o pecado e o erro. Ele ama cada um de nós, mas Ele está procurando adoradores, motivações altruístas e não egocêntricas, que possamos ouvir dEle. E ao invés de pensarmos em nós e nos outros, o que é que os outros estão fazendo? Olhemos e pensemos nesse último ponto. Vou concentrar a minha mente e meu coração para fazer a vontade de Deus. Sabe, Fernando, você que é dentista, eu sou formado em odontologia. Nunca exerci, mas é a melhor profissão para evangelizar, porque o paciente não vai falar nada, de boca aberta e anestesiado.
e tome Jesus. Brincadeira. Mas na verdade, a vocação não é ser pastor e ser padre. Martinho Lutero e os reformadores e até a igreja cristã lá atrás sempre disse: a vocação é para a glória de Deus, sua profissão é para a glória de Deus. Você tem que ser um facilitador e usar a sua profissão. Que Deus leve essa palavra para os funcionários públicos do Brasil, para que eles saibam que eles são servos nossos. E não é para nos tratar, nem tratar os advogados com a cara carrancuda de pamonha fechada. É para entender, eu sou servo dos cidadãos brasileiros. Eu preciso servir. Agora também que nós cidadãos tratemos eles com dignidade. Porque eles não são nossos empregados de escravos. Mas guarde essa palavra hoje de manhã no seu coração, início de tarde. Concentre sua mente, seu coração. Nós não vivemos de explicações ou contratos. Nós vivemos das promessas de Deus. Pedro mudou. Vamos ler lá em cima na tela. Ele mudou de o que receberemos para o que tenho, isso te dou. Quando Pedro está no templo, depois que Jesus ressuscitou, já fazendo o seu segundo sermão, aparece um paralítico coxo de nascença, e é colocado na porta para pedir ajuda, e Pedro disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. O que é que ele disse? Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. O Papa anterior, João Paulo II, disse: hoje nós temos o ouro e temos a prata. Falta-nos o poder, a autoridade de Deus e um coração de servo e disposto a servir. Essa história nos diz em Romanos 8,32: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Vale a pena andar com Cristo. Ele pode não te dar caviar, nem aquele prato chique do restaurante mais nobre do chefe principal da culinária francesa. Mas eu não tenho dúvida que ele vai suprir todas as suas necessidades. Saiamos eu e você do nosso mundinho de nós mesmos, da preocupação com o outro, que as redes sociais nos inquietam tanto para saber o que ele está fazendo, o que ele está produzindo. Esqueçamos do que o outro está fazendo e pensemos: o que eu estou fazendo para o reino de Deus? Quais são as prioridades?